jornada, aquele que impede que você avance mais rápido na direção que você quer, aquele que impede que você alcance objetivos, como simplesmente ter mais tempo para você estar com a tua família, cuidar da tua saúde, que você vá num restaurante no sábado e no domingo e possa pedir o quanto você quiser. Hoje tive a oportunidade de levar a minha filha, a minha babá e a neta da minha babá numa churrascaria. Sabe quanto é que deu a conta no final? Deu R$ 740. Quanto que você teria que trabalhar para poder pagar R$ 740 num almoço? Um almoço trivial, que a gente não fez nada demais. Então, aqui hoje eu vou te mostrar como é que você vai saltar esse obstáculo, você vai saltar essas objeções aí que você tem com você mesmo, do porquê que você precisa trabalhar mais, dedicar mais tempo para ter resultados dentro do mercado financeiro. Para quem não sabe, eu sou o Tio Uli, e esse aqui é o segundo episódio rumo à Jornada dos Ganhos Explosivos. Se você não sabe o que é a Jornada dos Ganhos Explosivos, é o evento onde eu semestralmente paro para transferir o know-how que eu adquiri em mais de 25 anos no mercado financeiro. Sou o maior analista independente do Brasil e eu estou aqui exatamente para te mostrar como que você pode surfar as tendências do mercado financeiro e, com isso, dobrar o teu capital em menos de 30 dias. E não, você não precisa ser um gênio da matemática, você não precisa ser um trader profissional, você não precisa ficar lendo relatório o dia inteiro para ter esse tipo de resultado. Você pode simplesmente seguir um método, um passo a passo, um protocolo, seguir uma fórmula que eu vou te passar. Essa fórmula é garantida? Não. Por quê? Porque no mercado não existe nada garantido. E é exatamente isso que vai diferenciar as pessoas que vão ter resultado e as pessoas que não vão ter resultado. É essa sagacidade, é esse entendimento de que você precisa assumir riscos para que você possa ter resultados acima da média. Quem escolhe não assumir risco, automaticamente está escolhendo um caminho, está se posicionando numa situação de degradação da tua vida financeira. Na aula passada, no nosso primeiro encontro rumo à Jornada dos Ganhos Explosivos, a gente falou sobre o algoritmo do sucesso, onde eu te mostrei como que a nossa vida espiritual, conjugal, saúde, a nossa vida financeira, a nossa vida emocional, como que elas estão segurando os nossos resultados ou impulsionando os nossos resultados. E eu te mostrei lá que a vida financeira, ela tem 3 grandes vértices, né? O vértice do fazer dinheiro novo, e eu acredito, eu vou partir da premissa que você já está explorando ao máximo as horas que você tem para trabalhar e não dá para trabalhar mais. O segundo ponto é gastar de maneira inteligente. Então, eu estou partindo da premissa que você não está esbanjando dinheiro em noite, você não está esbanjando dinheiro de forma perdulária, você não está queimando dinheiro por estar gastando para se mostrar para os outros. E aí a gente vai entrar agora e afunilar mais esse caminho rumo ao fato de você saber multiplicar o teu dinheiro. Mas quem que é esse inimigo comum que a gente tem, que não permite que a gente acelere nisso, né? Mas antes de eu falar isso, eu quero que você escreva aqui para mim da onde que você está falando. Eu estou falando do Rio de Janeiro, você pode perceber pelo meu sotaque que eu sou do Rio de Janeiro, mas eu nasci em Porto Alegre. Eu sou gaúcho, vim aqui há mais de 35 anos, junto com a minha mãe e com meu pai. Então, eu quero saber de onde você está falando. Estou falando mais especificamente da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se eu consigo ter um retorno. Eu posso ter um retorno aqui, se eu botar? Eu vou abrir meu telefone. Gente, digita 3006 aí, só para eu testar se está funcionando aqui o nosso direcionamento para as pessoas. Olha aí, ó. Digita 3006, que eu vou ficar acompanhando daqui tudo que eu falar, se está bem enquadrado, se está na direção certa. Olha aí, ó. Temos o Fernando de Jundiaí, a Carla do Pará, o Festa do Dia digitou 3006, o Alex Bode de Praia Grande, a gente tem aí o Edson Pereira botou 3006. Bota 3006 aqui embaixo que automaticamente você vai ganhar presentes feitos sob medida para quem vai participar da Jornada dos Ganhos Explosivos. E isso eu tenho certeza. Estou falando aqui, ó, com muita clareza. Isso aqui vale mais do que treinamento que estão cobrando aí R$ 2.000 para você na praça. Porque eu vou te mostrar como você abre a conta na corretora, em qual corretora, como botar uma ordem de compra, como botar uma ordem de venda, como você
faz isso tanto no universo das ações, mas também das moedas digitais, das criptomoedas, tá? Através das plataformas mais baratas e mais fáceis de você usar. E ali a gente vai ter vários materiais que vão elevar o teu nível de consciência sobre o mercado financeiro, tá bom? Então aí, o Birajara Pains, isso é verdade. Olha aí o Edson Pereira de Castanhal, Pará, beleza? Então, pessoal, quem que é esse nosso inimigo? E eu vou contar um pouco da minha história, porque eu fui enganado no começo da minha história. Eu comecei a investir em 1999 e tudo começou ali quando houve a maxi desvalorização do real em relação ao dólar. Alguém aqui lembra da época que o dólar ele era R$ 1 e aí rapidinho, foi entre janeiro e março de 1999 que ele pulou para R$ 2? Alguém aqui tem idade para lembrar disso com clareza? Eu tinha 13 anos na época que isso aconteceu. Se você tem aí... Bota a tua idade aí que eu quero saber qual que é a idade média das pessoas que estão me acompanhando. Eu estou aqui num processo de rejuvenescimento, minha mulher quer que eu pinte o meu cabelo, mas foi exatamente ali que eu comecei a me interessar pelo mercado financeiro, queria entender por que tinha acontecido aquilo, porque o meu pai trabalhava com o setor de petroquímica, então ele sempre pensava, falava as coisas em dólar, e aí ele começou a ganhar muito mais. Olha só, tem gente ali, o Eleonildo, de 45 anos, a Solange, de 35 anos, o Marcelo, de 53 anos. Tá tudo bem aí? A gente tem o Fernando, de 38 anos. A gente tem o Genilson, de 44 anos. Olha aí, ó, tem gente que lembra da época que o dólar valia 70 centavos. É, belos tempos, né? Então, deixa eu te explicar por que o dólar ele antigamente era R$ 1 e por que ele passou depois para R$ 2 e por que hoje ele está perto de 5,50 e a tendência é a gente ver um dia esse dólar a R$ 10. Porque a gente tinha uma coisa chamada tripé macroeconômico, né? Então, eram as metas de inflação, e isso foi substituído agora há pouco pelo governo Lula, através do Haddad. Então, a gente tinha as metas de inflação, que era o Banco Central falar, olha, a gente vai perseguir uma inflação entre 3,5% e 5,5%. Então, é por isso que quando a gente tem uma inflação acima desse valor, a gente tende a ver uma crise no Brasil. Por quê? Porque isso mostra que o governo brasileiro ele não está sendo disciplinado em cumprir essa meta, né? E isso mostra que ele não tem um compromisso em manter o poder de compra da nossa moeda. Outro ponto é a questão do superávit primário, que é basicamente como o governo ele equilibra o orçamento dele. Assim como uma família que ganha R$ 10.000, mas está gastando 12, 13 mil reais, isso vai deteriorando o perfil de crédito dessa família. Com os países acontece da mesma maneira. Então o Brasil há muito tempo vem gastando mais do que ele arrecada. E isso é o centro dessa discussão que a gente vive hoje, do que a gente fala de aumentar impostos, diminuir gastos públicos. Então tudo isso gira em torno desse tripé. E aí uma outra parte desse tripé é a nossa capacidade de deixar o câmbio flutuar. Porque quando a gente tem gastos maiores do que a gente arrecada e a meta de inflação ela é superada, automaticamente a gente equilibra isso, ajusta isso através de um câmbio flutuante. Por isso que a gente viu em 2024 o dólar subir acima de 25%. Só para você ter noção, você ter uma moeda que sobe 25% é uma catástrofe para a economia de um país, porque existem várias empresas que têm compromissos em dólar. A gente tem grande parte dos custos em dólar na nossa economia. Por mais que você diretamente não esteja viajando, por mais que você diretamente não esteja comprando nada importado, o trigo do pão francês, ele é dolarizado. Então, alguém precisa recompor esse custo na hora de fazer o pão francês. E isso automaticamente vai impactar numa inflação maior. E isso entra dentro de um ciclo vicioso dentro da economia,
Porque a inflação ela tem uma coisa que a gente chama de inércia, né? Então, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, e começa a entrar no imaginário das pessoas de que a gente está num ambiente onde os preços estão se elevando, se elevando, se elevando. Aí eu paro para pensar assim, cara, eu também preciso elevar o preço das coisas que eu vendo para que eu possa manter a minha margem, para que eu possa manter o valor justo das minhas coisas. E a partir disso, a gente começa a entrar nesse momento, né, que a gente chama, esse impulso dos preços elevados, e o governo, qual que é a ferramenta que ele usa para coibir esse aumento de inflação? Ou ele pode diminuir os gastos públicos, então seria diminuir os investimentos em infraestrutura, o que não é saudável para o longo prazo, porque não ajuda a gente a aumentar a nossa produtividade de longo prazo. A gente pode diminuir os investimentos em saúde. Isso também não é bom para a população, porque a gente já vive numa situação onde o cidadão que paga imposto não é bem atendido no SUS, ele não consegue cuidar da sua saúde de uma maneira onde ele possa ficar tranquilo. E aí, o que acaba acontecendo de ruim dentro da nossa economia? Grande parte, e mais de 90%, de toda a receita que o governo tem, através da arrecadação de impostos, serve para pagar despesas recorrentes, que é funcionalismo público, salário de senador, aposentadoria de militar, salário de deputado da Câmara, pauta, paletó. Então, todos esses gastos que acabam sobrecarregando a máquina pública e não geram produtividade, fazem com que essa economia esteja mais aquecida. E como o governo ele não quer tomar essas atitudes de diminuir esses gastos, porque isso é impopular, e é claro, todo governo ele busca uma nova reeleição, por isso que é tão importante a gente ter uma discussão sobre uma reforma política no Brasil, onde a gente extinguiria a reeleição para que não houvesse esse compromisso do próprio governo atual, independentemente de qual seja ele, com uma nova reeleição, ele poderia pensar, olha, o que é melhor para eu deixar de legado? Então, a partir disso, a gente vê que a segunda ferramenta é vou elevar e diminuir juros, que é o que a gente chama de taxa Selic. Então, quando o governo vê a inflação aumentando, ele pode elevar a taxa básica de juros. Isso vai fazer com que as pessoas parem de gastar, porque se eu tenho um capital de 100 mil reais, para fazer aqui uma conta mais redonda, e eu estou sendo remunerado em 5% ao ano, sobre esses 100 mil reais, eu estou gastando ali, estou ganhando, desculpa, algo como R$ 420 por mês. Mas se esse governo está gastando demais e ele está precisando atrair dinheiro para fechar as contas, se ele está precisando diminuir a inflação, o que ele vai fazer? Ele vai jogar a taxa Selic para o patamar atual que a gente está vivendo, que é o maior em 19 anos. A gente está falando de uma taxa de 14,75%. E a partir disso, você que tem os teus 100 mil reais lá, está recebendo algo como R$ 1.200 por mês com esse dinheiro. Então, isso vai gerar um incentivo para você não gastar e para você investir. Só que não é só eu, Zezinho, Joãozinho, Mariazinha que pensam assim. São empresários que têm orçamentos bilionários. A gente está falando de empresas siderúrgicas, a gente está falando de empresas mineradoras, a gente está falando de petrolíferas, a gente está falando de grandes indústrias, onde aquele empresário ele pensa assim, olha, tem 1 bilhão aqui para investir. Eu vou investir numa fábrica para ganhar 20% ao ano e correr um risco danado, aumentar o meu trabalho, ou é melhor deixar o dinheiro com o governo, emprestar para ele e com isso ele me devolver esse dinheiro com esse nível de juros? O que você faria? Você investiria em produção ou você especularia no mercado financeiro emprestando dinheiro para receber uma taxa de juros de 14,75%?
O que você faria? Escreve aí nos comentários que eu quero saber qual que é a tua percepção, qual que é a tua visão do que você faria. Você investiria em produção ou você especularia? Me escreve aí que eu quero ver agora a tua resposta. Eu estou aqui acompanhando com o meu celular. Olha aí, a Ana Lu Cordeiro, a Solange, todo mundo falaria que emprestaria. Todas as duas, né? Quem mais aí vai emitir a opinião? O Birajara falou que uma taxa de 24%. O Marcelo falou que emprestaria. Então, é exatamente isso. Olha aí, o Leonildo falou que emprestaria para o governo. O Gustavo falou que investir no Brasil é suicídio, tá? O André Santos emprestaria. Então, o Genilson falou que emprestava também. É exatamente isso que acaba gerando esse processo no Brasil, onde a gente não aumenta a nossa produtividade, a gente não evolui, a gente não cresce, porque qualquer pessoa em sã consciência, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o dinheiro dela e vai emprestar para o governo. Só que aí existe toda a indústria financeira. Eu estou aqui contextualizando, lembra? Estou falando aqui quem que é o nosso inimigo nesse processo. Então, você pode emprestar dinheiro para o governo e receber esse 14,75%. Então, me responde, por que você vai comprar consórcio? Por que você vai comprar investimentos em poupança? Por que você vai comprar COI? Por que você vai investir em CDB do teu banco se vai dar menos retorno? Olha aí, a Denise Vermelho falou assim, tenho assistido a tantas lives de investimentos que estou sem saber o que fazer. É exatamente essa minha pergunta aqui. Se você pode receber 14,75% do governo, para que você vai fazer essas outras coisas, como investir em poupança, comprar consórcio, investir em fundo de previdência, investir em CDB de banco grande, que vai te pagar menos do que emprestar para o governo? Por que vocês fazem isso? Por quê? Me explica aí. A galera tem medo, mas medo do quê? Se emprestar dinheiro para o governo é a atitude mais segura, Solange. O Brasil, ele pode emitir notas de real. Então, não tem como ele não te pagar. Não tem como ele não te pagar. Então, existe uma coisa dentro das finanças que é o quê? Uma dívida. Uma dívida, ela pode ser uma emissão pública ou uma emissão privada. Então, a emissão pública é emprestar para o governo. E privada é pessoa jurídica que pode quebrar. Deixa eu perguntar aqui para as pessoas. Olha aí, a Ana Lu falou que desconhecimento. A festa do dia falou Tesouro Direto. Quem aqui não sabe como emprestar dinheiro para o governo e ganhar 14,75%? Se você não sabe fazer isso, digita 3006 agora aqui embaixo. Digita 3006 aqui embaixo. Ô, Cris, eu estou falando aqui com meu irmão, que é quem vai mandar um e-mail, tá? Porque para quem digitar 3006, a gente vai mandar um e-mail aonde você vai aprender como comprar o tesouro. A gente vai mostrar aonde vai estar isso, tá? Então, eu vou organizar aqui para que isso aconteça. Porque é tão fácil, é tão simples, que eu vou organizar para você receber esse conteúdo de como aplicar e emprestar dinheiro para o governo e receber 14,75%.
75%. Digita 3006 aqui embaixo, se você não sabe fazer isso e você quer ver esse conteúdo. Tá? Muito bem, muito bem. Olha só quanta gente aí, cara. Vamos lembrar agora, quando você empresta dinheiro para o governo, você faz isso como? Você faz isso através de uma plataforma chamada Tesouro Direto. E quando você faz isso através do Tesouro Direto, você precisa pagar 22,5% de imposto de renda se você investir por menos de 6 meses. Se você investir de 6 meses a 1 ano, você paga 20% de imposto de renda. Se você investir de 1 ano a 2 anos, você paga 17,5% de imposto. E depois você vai pagar 15%. Aí, eu vou te mostrar uma coisa. Existe uma maneira de você pagar 15% de imposto de renda somente. Independentemente do prazo, não paga IOF, você paga somente 15% do teu lucro. Não tem essa tabela regressiva que eu acabei de falar, que você tem que pagar quando você investe pelo Tesouro Direto. Só que para fazer esse dinheiro dessa forma, o que é muito mais vantajoso, você precisa do quê? Você precisa ter a conta aberta na corretora, no teu nome, no teu CPF. E você tem que transferir o dinheiro da tua conta no teu banco para a tua conta na corretora, no teu nome, no teu CPF. Eu estou aqui só te ensinando. Se você quer aprender como fazer dessa forma, e eu tenho certeza, a gente hoje tem 4 milhões de pessoas investindo na Bolsa Brasileira. A gente tem 4 milhões de pessoas investindo na Bolsa Brasileira. Eu tenho certeza que dessas 4 milhões, que são apenas 2% dos brasileiros, 10% só sabem fazer isso que eu vou ensinar. Então, a gente está falando de 400 mil pessoas dentre 210 milhões de pessoas. A gente está falando de 0,2% das pessoas que sabem isso. Olha, 0,2% do Brasil sabe emprestar para o governo pagando menos imposto de renda dentro da lei, tá? Então, 0,2% do Brasil sabe emprestar dinheiro para o governo, tá? Se você não sabe do que eu estou falando e você quer aprender isso, digita 3006 aqui. Olha só, por isso que a gente está fazendo uma série de pré-aulas antes da jornada dos ganhos explosivos. Porque eu estou percebendo aqui que o que vocês precisam aprender comigo precisa ser passado para vocês de forma cadenciada. Você é um bebezinho, tá? E estou falando isso aqui com muito respeito, com muito carinho. Você é um bebezinho. Um bebezinho, se ele pega uma carne para comer, ele não tem dente. Entendeu? Ele não tem dente. Por isso que a gente tem que dar gagal, mingauzinho, mamadeirinha. Então, eu não posso dar algo que você não consegue mastigar, porque senão você não vai conseguir digerir isso. Por isso que a gente precisa que você digite 3006 aqui embaixo, para que você vá amadurecendo ao longo do tempo, e eu sei o ritmo de fazer isso, para que você não ache que a gente está fazendo aqui uma coisa que é impossível, que não está no teu alcance. Tá bom? Então, voltando. Não tem por que você investir na poupança, através de COI, através de CDB de banco,
fundo de previdência. Por quê? Porque essas instituições financeiras, elas pegam o dinheiro que você investe com elas e elas fazem o quê? Elas compram títulos do Tesouro Brasileiro. Então, a dinâmica é assim, ó. O COI, a poupança, o CDB, a previdência. Todo mundo pega o dinheiro e empresta para o governo. Então, não tem por que você pagar um intermediário para fazer isso. Porque eu já vou te ensinar como fazer. Entendeu? Mas ninguém quer que você saiba isso. Por quê? Porque esses intermediários, eles ganham muito dinheiro para fazer isso para você. E como é que eles te enganam para que isso pareça ser algo diferente do que é? Eles usam nomes complexos, eles falam que você não vai conseguir sozinho, eles colocam medo na tua cabeça, eles usam o economês, eles falam que se você comprar certos produtos, você vai ter vantagens como cartão, não sei o que lá, acesso a não sei o que lá, status, não sei o que lá, dentro do banco. Alguém já viveu essa situação onde parecia que o gerente do banco ou o assessor de investimentos, ele estava trabalhando numa barganha com você? Olha, se você fizer isso, eu vou poder fazer isso com você, e ele chama isso de relacionamento? Se você já viveu isso, se você já viu isso acontecer, se você sabe que isso acontece, escreve eu aí, só para eu entender se eu estou falando com pessoas que estão na mesma realidade que eu imagino. Olha aí, o Marcelo falou que sim. Quem mais? Ninguém passou por isso, então? Ninguém passou por isso. Olha, o Vanderleia também já. O Alvarenga, Antônio Henrique Alvarenga falou eu. O casal Fischer falou que já. Festa do dia eu. Então, foi isso que aconteceu comigo lá no começo da minha carreira como investidor. Então, meu primeiro investimento que eu fiz em renda variável foi lá em 2003. Por que 2003? Porque foi quando eu fiz 18 anos. Então, deixa eu te contextualizar isso aqui, né? Em 2003, eu tinha 18 anos. Aí, o meu primeiro investimento em renda variável antes eu investir através do nome da minha mãe, foi num quê? Foi num fundo VGBL. E quem me recomendou isso foi o Frank. Lembro dele até hoje. Nada contra o Frank, mas o Frank tinha que bater a meta do banco dele. O Frank tinha que fazer aquilo que o banco pedia para ele ganhar o bônus dele. Cabia a mim assumir a responsabilidade por aprender, por saber. Por quê? Porque esse fundo aqui, ele tinha uma taxa de administração de 3% ao ano. E isso aqui, ó, é tóxico para o teu patrimônio. Isso aqui é muito tóxico para o teu patrimônio. Quando você vai fazer um investimento, você tem que respeitar esses 5 princípios, tá? Esses 5 princípios, eles vão garantir que você filtre coisas ruins. Vocês conhecem os 5 princípios?
Vocês conhecem os 5 princípios? Eu não sei aqui se vocês conhecem os 5 princípios, mas se vocês não conhecem os 5 princípios, digita aí 3006, que a gente vai também preparar um material para você conhecer os 5 princípios. Digita aí 3006 para você se aprofundar nos 5 princípios, para você entender os 5 princípios. Os 5 princípios eles vão ser um norte, uma bússola para o resto da tua carreira como investidor, onde você vai se proteger de armadilhas. Que foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. Então, deixa eu escrever aqui os 5 princípios. Você vai poder se aprofundar nos 5 princípios digitando 3006, tá? Então, digita aí 3006. Mas eu já vou aqui escrever para você. Então, o primeiro princípio é a diversificação. O que é a diversificação? A diversificação passa por você emprestar um pouco de dinheiro para o governo, você emprestar um pouco de dinheiro para o governo americano. Olha que doideira, né? Não sei se você sabe fazer isso, mas dentro da jornada eu vou te mostrar como é que você empresta dinheiro para o governo americano para ganhar em dólar. Isso aqui é muito bom, isso aqui é muito importante. Lembra que eu falei que em 2024 o dólar subiu 25% em algum momento? Se você estivesse emprestando dinheiro para o governo americano, você teria se beneficiado disso. Então você ganharia os altos juros brasileiros e aí ganharia também com a valorização do dólar. E o fundamento básico para você fazer isso é a diversificação. E aí você tem que ter também um pouco de renda variável em dólar e real. E você precisa ter um pouco de commodity, tá? O que é um exemplo de uma commodity? O ouro. O ouro subiu mais de 100% nos últimos 15 meses. E se você tivesse colocado, sei lá, 5 mil reais em ouro há 15 meses atrás, você teria 10 mil reais. No mesmo período, se você tivesse emprestado 5 mil reais para o governo, você teria agora algo como 5.700 reais. 5.800 reais. E o ouro, ele não vai fugir daqui. Ele é algo sólido. Ele é algo que existe há mais de 1000 anos. Está escrito na Bíblia que no céu a gente vai ter o chão de ouro. Olha só o conceito que a gente tem. Festa do Dia perguntou assim, 0 renda fixa e para emergência? Renda fixa Brasil. Renda fixa Estados Unidos. Renda variável Brasil. Renda variável Estados Unidos. E commodities. Aqui eu estou falando, entende essa metáfora? Você não tem que ter uma alimentação diversificada para que você possa estar saudável? Você não precisa comer carboidrato, proteína, legume, verdura e frutas. Uma alimentação diversificada, corpo saudável. Um patrimônio diversificado. Finanças saudáveis. E isso não custa caro. Quem é que fala que custa caro? Quem é que fala que isso é difícil? É o inimigo. Quem é o inimigo? O teu gerente do banco. O assessor que só pensa em ganhar comissão. Por quê? Porque quando ele fala que tal coisa é boa, é porque ele está ganhando muita comissão nisso. Não é à toa que eu sou o maior analista independente do Brasil. E eu pago caro para isso. Me custa caro falar isso. Mas é para eu poder te falar essa real, para que você caia em si e entenda a importância de deixar de ser uma vítima dentro desse sistema e começar a ser um protagonista. Segundo princípio
é o que a gente está falando aqui, ó. Baixo custo. Baixo custo. Eu vou fazer uma conta aqui rapidinho. Eu vou fazer uma simulação. E eu vou passar essa simulação aqui para o computador quando eu acabar de fazer ela, tá? Então, vamos pensar que eu vou ter um retorno de 14,75% durante... A gente viu ali que a idade do pessoal era quanto? 35 a 45 anos, né? Então, essas pessoas têm mais 40 anos aí de vida como investidor. Então, 40 anos. Qual que vai ser a tua multiplicação? Vai ser uma multiplicação de 244 vezes ao longo de 40 anos. Então, se você pegar 20 mil reais... Ah, se eu botar ali na tela, aparece? Relaxa. Então, olha só. Tô vendo. Eu vou botar aqui, eu prefiro botar aqui. 20 mil... 40 anos, rendendo 14,75%, vira quanto? 4,9 milhões, tá? Esses mesmos 20 mil, 40 anos, se você render 16,75%, isso vira quanto? Vira 9,8 milhões. Então, 2% de custo gera uma perda de metade do patrimônio, né? Olha que grave isso aqui. 2% de custo gera uma perda de metade do patrimônio ao longo desse período. Olha que loucura, gente. 2% só. 2% gera uma perda de metade do teu patrimônio. Então imagina que você sai de casa às 7 da manhã para trabalhar e você volta às 8 da noite. Entre deslocamento, trabalho, almoço. Eu tenho certeza que se você ama a tua família, se você tem filhos, se você é casado, você acha que esse tempo aí, ele é um tempo meio que exagerado para estar longe de quem você ama, correto? Então, imagina que metade desse tempo você está jogando fora simplesmente por pagar custos excessivos na hora de investir. Custos excessivos na hora de investir custam metade da tua vida de trabalho. Porque isso é como se fosse um cano que está caindo ali uma gotinha e está enchendo um balde. Só que esse balde de água, ele não está jogando o jogo dos juros compostos. Ele não está jogando o jogo dos juros compostos. E você negligenciar isso é o maior erro que você pode cometer no começo da tua jornada. Eu recebo todos os dias a seguinte pergunta: Tio Uli, como que eu posso aumentar os meus retornos
sem correr riscos, diminuindo os teus custos. Eu fui agora num evento presencial de gestores de empresas, aonde a tônica era o seguinte: olha, por que tu não começa a pensar em economizar na tua empresa? Porque quando você tem uma margem de lucro de 10% e você economiza R$1, é como se você tivesse faturado R$10. E essa lógica ela também serve para os investimentos. Só que lembra, a narrativa, o discurso, o marketing das instituições financeiras é: você não consegue fazer sozinho, você vai perder, você é muito burro, eles falam palavras difíceis, eles colocam nomes complicados nos produtos para que você fique perdido. Entendeu? Então, esse aqui foi o segundo princípio. Se você quer entender como respeitar o segundo princípio, a jornada dos ganhos explosivos, ela vai falar diretamente para quem quer fazer isso. E se você ainda não está inscrito na jornada dos ganhos explosivos, digita 3006 aqui agora, porque você vai receber o material necessário para que você aprenda isso por conta própria e não fique mais dependente. Não seja mais usado. Terceiro princípio é a tal da liquidez. A liquidez é um veneno. Seguinte, quando a gente tem, o investimento precisa ser necessariamente mensal? Não precisa, Ana. Você pode respeitar o teu ritmo. Deixa eu fazer aqui um parênteses com base nessa pergunta aí da Ana, que é o seguinte: entre 2012 e 2016 eu construí um prédio. Esse prédio aí foi um prédio onde eu gastei 10 milhões para construir ele e demorou 3 anos, né? Entre projeto, aprovar projeto na prefeitura, que demora tipo 1 ano e meio, foi 1 ano e meio e mais 2 anos e meio de obra, propriamente dito. E até regularizar a documentação inteira, né? E aí foi durante o período do impeachment da Dilma. E durante esse período, eu falei assim, cara, eu não posso parar de botar dinheiro nessa obra. Eu não posso interromper essa obra. Por quê? Porque eu tenho que terminar esse projeto. E foi aí que eu entendi uma das grandes vantagens de você investir no mercado financeiro. Porque você não precisa investir todos os meses. Se você quiser fazer uma pausa porque apareceu uma emergência, ou porque você decidiu que você vai viajar com a tua família, você tem que trocar de carro, você tem que arrumar alguma coisa na tua casa, o teu plano, ele continua em movimento, dando resultado, diferentemente de uma obra, de uma empresa, onde você tem que respeitar o cronograma até o final, porque senão aquilo não gera a renda. E isso tem a ver com a liquidez. Por quê? Lá no caso dessa obra, eu não tinha liquidez, eu não podia vender essa obra, eu não podia vender esse prédio. Você já tentou vender um imóvel em 3 dias? Você tem que baixar o preço dele em 30% para você fazer ele virar uma galinha morta, para aquilo ser uma oportunidade para um investidor. Já no mercado financeiro, você tem a seguinte vantagem: você pode transformar dinheiro em ativo e ativo em dinheiro na casa de milhões de reais em 5 minutos. Em 1 minuto, na verdade. E isso é uma grande vantagem. O que eu vejo o inimigo fazendo? Ele quer fechar um CDB com você, que você tem que ficar 1 mês com dinheiro travado, 6 meses com dinheiro travado, 1 ano com dinheiro travado, 2 anos com dinheiro travado. Por quê? Porque para quem está pegando esse dinheiro, que é o banco, quanto mais tempo ele puder ter a garantia que você não vai ter esse dinheiro de volta,
mais ele vai poder investir em coisas arriscadas que demandam mais tempo para maturar. Então, ele está tirando acesso que você tem ao teu dinheiro para que ele possa ganhar mais com isso. Mas ele não está te pagando mais por isso. Tá ficando claro essas coisas que eu estou falando aqui, pessoal? Tá ficando claro essa dinâmica? Aonde o banco ele não quer que você diversifique, ele não te oferece investimento a baixo custo e ele quer tirar a liquidez dos teus investimentos. Tá ficando claro para você que enquanto você não decidir assumir a responsabilidade de aprender, e não é difícil aprender, enquanto você não assumir a responsabilidade por você, pela tua família, de dominar esse assunto, você vai continuar sendo usado pelo sistema, você vai continuar sendo explorado pelo sistema. Valeu, Genilson, valeu, Alex, valeu, Verônica. Aonde investir com liquidez? Aí, as perguntas da Ana Lu estão muito boas. Vocês têm que anotar aí que ela está fazendo as melhores perguntas, tá? Aonde investir com liquidez imediata e pouco risco? Você pode investir com liquidez imediata e zero risco, Ana. E eu vou falar na continuidade aqui desse nosso processo rumo à jornada dos ganhos explosivos sobre isso. Mas você precisa digitar 3006. Deixa eu falar aqui sobre uma palavra que o pastor Vitor me ensinou uma vez, tá? Que é o seguinte. Se você tivesse um filho, se a tua mulher ou se você tivesse gestante, você gostaria que a criança nascesse em 5 meses? Você gostaria que a criança nascesse em 11 meses? Não. Por quê? Porque você tem que respeitar o processo dos 9 meses. Então, você precisa respeitar o processo dentro da tua estratégia de investimentos e você precisa respeitar o processo aqui dentro da jornada dos ganhos explosivos. A gente vai estar falando para mais de 50 mil pessoas na jornada dos ganhos explosivos. Ah, mas tem aqui 60 pessoas na live. O que acontece? Muita gente vê a gravação, tem gente que não se compromete, tem gente que vai estar só lá na jornada. A gente vai mandar essa mensagem aqui no privado para muitas pessoas. E elas só vão ver no privado, porque elas não têm tempo de ver aqui, ou não estão com disposição. Então, eu já quero aqui te dar uns parabéns por você estar aqui comigo ao vivo, beleza? Mas eu vou precisar alinhar a consciência de todo mundo para a gente entender essa dinâmica. A gente já falou aqui do tripé macroeconômico, a gente já falou do porquê que o câmbio ele tem que flutuar, porque ele é a variável de ajuste da economia, né? Quando a gente não respeita a meta de inflação, quando a gente não está gastando o que a gente arrecada. Já expliquei por que os juros aumentam para compensar essa dinâmica. Já falei quais são as armadilhas que os bancos usam para que você compre produtos ineficientes que impedem que você tenha uma diversificação adequada, para que você pague mais caro, para que você não tenha liquidez. E ao longo da jornada você vai descobrir e vai crescer no ritmo certo, respeitando o teu ritmo. Então digita 3006 aqui embaixo para você não perder nenhum episódio, para você não perder nenhuma lição. A gente já ajudou mais de 400 mil pessoas na jornada dos ganhos explosivos a evoluir dentro da sua vida financeira. Mas o problema é que pouca gente se compromete ao longo do tempo. É que nem aquela pessoa que faz uma dieta durante um final de semana, uma semana. Ela faz a dieta durante 15 dias. E aí depois ela volta a comer besteira. Você está comprometido comigo mesmo? Que você vai começar a fazer mudanças na tua vida financeira? Porque a melhor maneira de você evoluir é trocando um hábito ruim
por um hábito bom. Quando você troca um hábito ruim por um hábito bom, todo dia você vai fazendo isso, você vai crescendo de maneira definitiva. E muito melhor do que você viver preso na disciplina é você respeitar princípios. Então, a liquidez, eu acabei de te explicar por que você precisa ser remunerado pela falta de liquidez, coisa que as instituições financeiras não fazem quando você investe através delas. A gente tem o GGPP. Só que o GGPP eu não vou falar hoje não, tá? O GGPP, você está muito bebezinho ainda para escutar sobre ele. Eu vou falar agora sobre o quinto princípio, que é se aproveitar de tendências. Beleza? Então, o que são as tendências e como que você se aproveita das tendências? Alguém aqui, se eu chamasse para investir numa empresa de máquina de fotografar com filme, gostaria de investir comigo nisso? Sim ou não? Sim ou não? Responde aí no chat comigo. Se eu te chamasse para você investir numa empresa de máquina de fotografar de filme, você investiria comigo nela? Sim ou não? O André Santos falou que não, a Ana falou que não, o Chocolate falou que não, o Edson falou que não, o casal Fischer falou que não. Se eu chamasse você para você investir numa empresa de máquina de escrever, você investiria comigo, sim ou não? Sim ou não? Não, né? Muito bem, abençoadamente. A Osana. Não, por quê? Porque a tendência não é que esses produtos cresçam. Então, a gente viu o iPhone numa tendência de alta. A tecnologia numa tendência de alta. A gente viu o computador numa tendência de alta. E sabe qual que é a maior tendência que existe no mundo financeiro? A maior tendência que existe no mundo financeiro é exatamente os ativos financeiros. Os ativos financeiros. Os ativos financeiros. Porque antigamente as pessoas, elas tinham um imóvel, né? Eu vou até desenhar isso, que isso aqui vai ser importante. Então, antigamente as pessoas tinham um imóvel. Hoje, elas entenderam que é melhor ter um fundo imobiliário. Antes elas tinham uma empresa. Hoje elas entendem que é melhor investir em ações. Antes elas investiam em fundo caro. Hoje elas já entenderam que investir em ETFs é melhor. E a gente tem uma dinâmica onde desde 1926 até 2025, a Bolsa Americana ela rendeu 10% ao ano em dólar. Imagina todo ano você, em média, ganhar 10% em dólar. Vamos fazer uma continha aqui rapidinho? Então foram 99 anos, né? 1,1. Então, quem investiu $1.000 lá,
Transformou isso em 12 milhões de dólares. Bolsa Americana. $1.000 se transformou em 12 milhões. Sem trabalhar. Essa é a maior tendência. Essa é a maior tendência. Do mundo. Isso aqui resume o domínio do capitalismo. Eu não sei se o Pablo sabe dessa ideia. Sabia que o que rendeu mais, Pablito? Desde que nasceu, a Bolsa Brasileira ou a Bolsa Americana? O que tu acha? O que vocês acham? O que rendeu mais? A Bolsa Brasileira ou a Bolsa Americana desde o começo, em dólar? Bota aí, Brasil e Estados Unidos. O que você acha que rendeu mais desde que começou? A Bolsa Americana ou a Bolsa Brasileira? Olha, o André acha que é a Bolsa Americana. Bolsa Americana. Vamos ver aqui. Perguntar para o Grok. Desde a fundação do índice Ibovespa, o que rendeu mais em dólar? O S&P 500, que é a Bolsa Americana, ou o Ibovespa em dólar? Então aqui, ó, o Grok está falando. A Bolsa Brasileira rendeu mais do que a Bolsa Americana desde o começo. Não é intuitivo isso, né? Aqui, ó. Então, não é intuitivo isso, né? Mas esses são os dados. Que a Bolsa, apesar de tudo que a gente viveu, né? Apesar de tudo isso que a gente viveu. Olha que doideira, né? Agora, e se eu te falasse que existe uma maneira, uma estratégia que faz o dinheiro render mais do que a Bolsa Brasileira? Muito mais. Dá uma olhada só nessa tabelinha, que eu vou mostrar aqui agora. Tem uma estratégia que é de surfar tendências. Se você tivesse começado a investir lá em 2008 nela, R$ 10.000, tanto nessa estratégia quanto na Bolsa Brasileira, hoje, essa estratégia teria rendido 8 vezes mais que a Bolsa Brasileira. Então, vamos organizar aqui, ó. Bolsa Brasil rendeu mais do que a Bolsa
Americana. Isso aqui a gente está falando do Ibovespa. Agora, surfar tendências rendeu 8 vezes mais do que o Ibovespa desde 2008. Ou seja, surfar tendências também vai render mais do que a Bolsa Americana. Ficou claro aqui? Por quê? Porque a gente tem uma estratégia. E ter uma estratégia é o que te põe muito na frente. Muito, 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 muito. Te põe muito na frente. A gente está falando em dólar, tá, Rony? Olha a Solange ali, ela teve um bom pensamento. Eu pensei o mesmo por causa do risco. Beleza? Olha o Pedro Duque aí. Pedro Duque, um dos maiores profissionais comerciais do Canadá. Sabe muito, grande amigo. Meu amigo mais antigo. Conheço ele desde que eu tenho 6 anos. Lá se vão quase 34 anos. Bora, fiel! Beleza? Então, pessoal, olha só essa aula pesada que eu estou te dando aqui. A gente acabou de falar dos 5 princípios. Esse aqui, ó, só quem digitar 3006 vai continuar tendo acesso a isso, tá? Lembrando, você não tem maturidade ainda para digerir o GGPP, tá bom? A gente gostaria muito de ficar falando mais aqui, mas eu cheguei a 1 hora já de aula e existe um conceito que é o seguinte: é a reatância emocional. Sabe quando você abre muito programa no teu computador e o programa e o computador ele trava e colapsa? Isso acontece no nosso cérebro também. Isso acontece no nosso cérebro também. Então, hoje eu te falei muitos conceitos. Conceitos básicos, simples e transformadores. Vamos retomar aqui então o que foi falado? Existe um inimigo comum a todos nós, que é a própria indústria financeira. Por quê? Porque ela ganha dinheiro extraindo dinheiro através de produtos caros. E ela só consegue ganhar esse dinheiro enquanto você não tem conhecimento. Porque uma pessoa que nem eu vou trabalhar pagando o mínimo de corretagem, de taxa. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Eu sou mestre em finanças pela Universidade Sorbonne. Eu sou analista certificado. Eu tenho mais de 25 anos de experiência nisso. E eu comecei a jogar esse jogo no século passado. Nem me orgulho de falar isso, mas... século passado. Ai, meu Deus. Eu sou macaco velho nesse assunto, cara. E eu sou o maior analista independente do Brasil. Por isso que eu venho aqui dar na cara. Dar na cara desses safados que querem arrancar o teu dinheiro, cara. Te vendendo COI, te vendendo CRI, CRA, debênture incentivada, CDB, que tu tem que ficar com dinheiro preso 2, 3 anos. Fundo caro que não ganha dinheiro. Eu sou revoltado com esse negócio. Eu, graças a Deus, comecei a talhar mais o meu comportamento para ser mais elegante aqui, mas quem me conhece aqui há mais tempo sabe que eu descia o bambu nessa galera, falava palavrão, graças a Deus. Eu tenho refinado aí
a minha maneira de falar, porque isso afastava pessoas que precisavam receber a mensagem de uma maneira mais sóbria. Mas eu fico revoltado com isso. Porque eu te mostrei que é por causa desse problema que você não consegue diversificar o teu patrimônio. A minha dissertação de mestrado ela foi sobre por que o brasileiro investe tanto no Brasil enquanto ele deveria estar investindo mais fora do Brasil. Te falei, o custo de você pagar 2% a mais para investir, como que isso custa metade do teu patrimônio ao longo da tua vida. Eu te falei por que o banco ele quer te oferecer produto onde você não tem acesso ao teu dinheiro, porque aí ele consegue pegar esse dinheiro e investir em coisas onde ele vai ganhar muito mais e não vai te repassar esse lucro. A gente falou que existe o GGPP, mas eu não vou falar aqui hoje, para o teu bem. E a gente falou sobre as tendências, aonde a Bolsa Brasileira ela rendeu mais do que a Bolsa Americana nos últimos mais de 55 anos. E existe uma estratégia aonde você surfa as tendências que rendeu 8 vezes mais do que a Bolsa Brasileira. E essa estratégia é muito simples. E para quem continuar comigo dentro da jornada dos ganhos explosivos, que é gratuita, você vai amadurecer mais a tua consciência, a tua sagacidade, a tua sabedoria sobre investimentos para que você possa receber esse conteúdo. Quero deixar aqui alguns avisos, tá? Alguns avisos importantes. Primeiro aviso, a jornada dos ganhos explosivos ela é gratuita. Segundo aviso, eu não comercializo nenhum produto fora da plataforma Hotmart. Terceiro aviso, esse canal aqui, ele não é para quem é preguiçoso, não é para quem é vitimista, esse canal aqui não é para quem quer promessa de dinheiro fácil, esse canal aqui não é para pessoas que querem mamar na teta e achando que as coisas vão cair no colo do céu. Eu não tenho respeito por esse tipo de pessoa e eu tenho certeza. E a gente põe essa aula aqui nesse horário exatamente porque a gente quer separar o joio do trigo. Esse canal aqui é um canal de gente que é apaixonada por crescer, gente que é apaixonada por aprender, gente que é apaixonada por avançar na vida, porque tem um propósito maior. E outro aviso, durante muito tempo esse canal era para falar de finanças. Só que eu tive um encontro com Jesus, aonde eu sei que hoje o meu papel aqui é atrair pessoas que querem o ouro do mundo e entregar o ouro dos céus. Então, eu gosto de sempre encerrar a mensagem te dando essa lição, esse aprendizado, não sei como é que eu vou falar isso, mas foi o que eu aprendi. Não existe sucesso maior do que você viver na presença de Deus. Eu não vou te ensinar a ganhar dinheiro que vai substituir a presença de Deus na tua vida. Não adianta você ter 100 milhões de reais na tua conta. Se você não tiver a presença de Deus na tua vida, você não será um sucesso. Aqui a gente ensina finanças com propósito. Aqui a gente ensina finanças para que você possa usar esses recursos para impulsionar talentos, para que você possa dar segurança para a tua família, para que você possa ajudar quem precisa. Então eu fui muito privilegiado na minha vida. Deus me deu um talento de ser apaixonado por falar de finanças. E eu uso isso para que eu possa falar para as pessoas: se livrem das garras das instituições financeiras. Não seja uma vítima do sistema, porque você pode ser um protagonista. Eu acredito que você pode ser um protagonista. Eu acredito que Jesus é a antítese do mundo. Nós somos improváveis. Que sob a unção dele, a gente vai prosperar.
Não existe garantia nenhuma, ele não deu garantia nenhuma que a gente vai ficar rico, que a gente vai ter saúde, porque o nosso foco não é nas bênçãos. O nosso foco é num relacionamento íntimo com o abençoador. E a gente só é grato pelas bênçãos que a gente recebe. Eu tenho uma esposa linda, eu tenho uma filha linda com saúde, eu tenho saúde, e eu exerço esses presentes que Deus me deu, devolvendo isso para o reino. Durante muito tempo eu fui imaturo, não via isso. Não via. Não admitia isso. Eu achava que obediência, submissão, temor eram palavras negativas. Hoje eu entendo que isso, na verdade, é a maior liberdade que existe. E se a gente pode atrair pessoas para ter uma mensagem, que a mensagem final fique clara, é essa. Viva na presença do Senhor. Foi isso que mudou a minha vida, foi isso que me preencheu de maneira que nenhum dinheiro preencheu. Então, quero que você saiba disso. O meu grande objetivo aqui é que você entregue a tua vida para Jesus. É isso que vai fazer a minha esposa ser orgulhosa do marido dela. É isso que as pessoas aqui na empresa acreditam. Que a gente tem um trabalho de propósito. E é por isso que essa mensagem ela precisa chegar no máximo de pessoas. Então, toda a honra e glória do Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais um conteúdo que a gente conseguiu fazer aqui com clareza, que tocou as pessoas, com a infraestrutura que funcionou. E se você quer se inscrever aí para a Jornada dos Ganhos Explosivos, ela é gratuita, é só digitar 3006. Um beijo grande, é só começo. Fui!